Olá, primatas! Hoje é 13 de junho de 2020, diretamente da Caverna do Ateu em Boston, Massachusetts. Meu nome é Sérgio da Mata e esse é o seu canal Ateu Dispor. E hoje, como vocês podem ver, eu estou o mais gay possível. Na verdade, eu tive que trabalhar muito para ficar super gay. E antes que alguém corte esse clipe e me dê dor de cabeça no YouTube dizendo que o Sérgio pela primeira vez foi homofóbico, deixa eu te explicar a razão porque eu disse que eu tive que fazer muita força para me ser gay. Hoje é oficialmente o dia do orgulho gay. E eu vou explicar isso para vocês pelo menos do ponto de vista masculino. Geralmente é associado com gays, homens que são super inteligentes, educados e bonitos. Então, como eu não sou nenhum dos três, educado eu sou, mas os outros dois eu não consigo, eu não posso ser super gay. Então, se essa é a definição de ser gay, eu gostaria de dizer a todos os machos que me ouvem nessa hora, porque eu não tenho problema nenhum com a outra comunidade que eu amo muito, com as pessoas normais que sentem o fator liberdade como presença na vida de cada ser humano. Sou gay, super gay, e hoje eu tô admitindo para todo mundo que eu sou super gay. Bonito, inteligente e educado. É um sinônimo de gay. Eu aceito isso com o maior orgulho. Mas eu gostaria justamente de falar disso hoje, dia 13, e agradecer a todos os meus amigos gays, transexuais, bissexuais, lésbicas. E eu tenho uma resposta para todos os machos que não concordam e acho que a minha colocação foi errada. Estamos escutando assim. Esse mesmo ritmo de liberdade, freedom, eu quero agradecer a toda a comunidade LGBT pelo suporte que eles têm dado ao meu canal e de agradecer muito isso, saber que eu posso dividir essa plataforma defendendo conceitos que são importantes, que é o conceito da liberdade, deixando cada um viver da maneira que quer e amar da maneira que deseja, sem a opressão, sem essa estigma machista, masculina, homofóbica, que fica oprimindo as pessoas. Muitas das vezes acredito que esse medo internalizado que se transforma em ódio. Então podemos fazer essa transferência de ódio direta, impedindo que seres humanos, lindos como meu amigo Robson, uma pessoa que sou extremamente apaixonada por ele, é assim. E nós somos amigos, como eu disse pra você, todo homem bonito, inteligente, educado, geralmente é gay, ele é gay. E se isso é uma referência pra ser gay, eu também sou gay. Então, se você veio nesse canal porque você é ateu e você acha que isso é suficiente, negar a questão de Deus ou rejeitar e continuar odiando gays, continuar odiando negros, batendo na sua companheira, sendo machista, não. Você pode se retirar do meu canal, eu não preciso da sua presença aqui. Porque nós tratamos da questão de Deus, tratamos da religião como um problema muito sério. Eu quero agradecer a todos e dizer Happy Pride Day. Um beijo para todos vocês. Fica grudado com a gente no canal. Hit the bell, se inscreva, veja os vídeos, deixe os seus comentários, porque é importante para que essa comunidade. Nós somos uma minoria muito grande que estamos lutando nessa plataforma e já quero te dizer, já somos quase 400. Muito obrigado por tudo e a gente se vê já já. E hoje iremos falar de 11 argumentos que cristãos deveriam esquecer e nunca mais usar contra ateus. E primeiro vamos às definições, para que a gente saiba entender do que nós estamos falando. O que é um argumento ou argumentar? Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Basicamente é o que os cristãos tentam o tempo todo. Eles tentam persuadir com os argumentos dele, para que nós, que somos ateus, venhamos mudar de opinião como se fosse uma coisa que tu fizesse assim, ó, um clique. E a crença a gente já aprendeu já que não funciona muito bem dessa maneira. Você crê em algo ou você não crê.
Número 1. The God of the Gaps, ou o Deus da Lacuna. Esse conceito veio sendo desenvolvido e perdeu força conforme a ciência foi mostrando que todos esses gaps ou essas lacunas elas foram preenchidas. Obviamente que a ciência ela não parte de um princípio como a religião, onde a religião diz que eles sabem tudo e que a resposta é Deus, mesmo que você não consiga provar o Deus por detrás disso, ou muito menos mostrar as respostas providas por esse Deus. A ciência parte de um outro princípio, que nós não conhecemos nada, não sabemos de nada, e buscamos através da observação, ou chegar em conclusões que possam ser revisadas e talvez mudadas. E assim que é a ciência. Então, esse argumento da lacuna onde, se você não sabe, coloca Deus. Se você não tem entendimento, Deus. Se você não tem resposta absoluta sobre nada, coloca Deus. O grande problema disso são duas falácias. Uma delas é o apelo para a ignorância e a falácia do preto e branco, onde uma pessoa afirma só porque não é de uma maneira, não é preto, tem que ser branco. Mas aí você tem que considerar as outras opções que estão por detrás. Por exemplo, o tempo, que foi do século XIX até agora, e todas as lacunas que havia hoje a ciência preencheu. Então, meu amigo, esse argumento da lacuna, debunked, porque não funciona. Número 2. Você precisa dar um passo de fé, ou the leap of faith, que aqui nos Estados Unidos é um pequeno salto de fé. Eu discordo e rejeito essa noção, porque por causa de 3 fatores que eu quero trazer para você. Fé não é métrica, fé não é certeza, e fé não pode ter variáveis de verdade de uma religião para outra religião. Então pare e pensa comigo. Fé não é certeza. Por que fé não é certeza? Porque é somente uma confiança. Quando você diz que você tem fé em algo, você está confiando que aquilo ali vai acontecer. Mas não é uma certeza. É simplesmente uma confiança. E é onde que as pessoas às vezes se confundem. Porque vamos dar um exemplo aqui. Se num hospital 10 pessoas elas têm o mesmo tipo de câncer, e eu acredito que as 10 elas queiram viver, e só uma delas conseguiu sobreviver e vencer o câncer, isso significa diretamente que foi Deus que curou ela? Agora eu gostaria que você me explicasse como que Deus curou essa pessoa, curou as outras 9 que também estavam ali com toda a fé do mundo, pedindo talvez ao Deus diferente ou talvez ao mesmo Deus para que fosse curada. Se de 10 pessoas, uma só fica curada, como que a fé, ela pode ser certeza? Com a ciência a gente sabe que é muito comum doenças da mente, como esquizofrenia em pessoas. A fé, muitas das vezes, vai ser justificada pelaquela pessoa, mas a fé em si, ela pode ser justificada? Ela pode ser medida para dizer, ok, mas isso daqui é um ato de fé, isso aqui não é um ato de fé. Como que eu posso usar um amuleto de fé para acreditar num Deus onde a resposta dele vai ser sim, não e talvez? Não tem uma métrica. Se Deus respondeu porque ele quis, se ele não respondeu porque não quis, e se você ainda está esperando porque não tem certeza, é porque é talvez. Não é métrica. Com mais de 5.000 religiões e deuses espalhados pelo mundo, me diz uma coisa, qual é a verdade da sua religião, da sua fé, que comprova que é melhor, talvez a fé verdadeira comparada com a fé de outras pessoas e de outras religiões? Mais um argumento que todo cristão deveria deixar de lado e aprender. Fé não é um argumento plausível e vocês deveriam parar de usar contra os ateus. Número 3. Você nunca leu a Bíblia direito. Aqui, vamos ser sérios. Eu li a Bíblia dezenas de vezes. Eu continuo lendo a Bíblia até hoje. E se você acha que eu vou vir aqui pregar para você dizendo que você deve parar de ler a Bíblia, eu vejo às vezes até uns ateus dizendo que a Bíblia deveria ser proibida. Eu não acho que nenhum tipo de literatura deve ser proibido. Apesar de eu não concordar com as coisas que estão naquele livro, proibir aquele livro dá a mesma autoridade para proibir qualquer outro livro. Eu sou contra esse tipo de proibições. Nós temos que deixar as pessoas livres, principalmente para elas poderem questionar, para elas poderem argumentar sobre assuntos que elas têm dúvida.
E não adianta você impedir uma pessoa de ler a Bíblia e isso vai fazer dela um ateu. Pelo contrário, você deixa as pessoas lerem os seus livros religiosos e contestarem se é verdade ou não. E é por isso que existe a lógica. Agora, dizer pra mim que eu não sou um cristão de verdade, ou eu deixei de ser pastor porque eu não li a Bíblia direito, deixa eu te falar uma coisa. Vamos então pelo primeiro capítulo da Palavra de Deus. Nós encontramos Deus fazendo tudo em 7 dias. 6 dias, porque no 7º o Todo-Poderoso descansou. É uma coisa que eu não consigo entender, como que um Deus que é onipotente consegue ficar cansado. Mas tudo bem. 4 seres humanos: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel e, pela nossa conta, só ficam 3 seres humanos na Terra: Adão, Eva e Caim. Me diz uma coisa, quem foi a esposa de Caim, já que Deus não tinha feito nenhum outro ser humano, ou ele não deixou registro de nenhum outro ser humano que ele tenha tirado de uma costela qualquer, de, sei lá, ou talvez ter produzido um barro extra ali para poder produzir? Me diz uma coisa, a noção mais lógica que nós temos dessa história é a seguinte, que Caim teve relações sexuais com sua irmã ou com sua mãe. Aí os cristãos vêm dizendo assim, mas naquela época era normal. Como que um Deus que é totalmente onisciente, conhece o presente, passado e futuro, e ele hoje, pela lógica de alguns cristãos, hoje incesto familiar é completamente proibido. Como assim? Deus ele mudou de ideia, era permissível naquela época e hoje não é mais? Ele sendo um Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, estando dentro e fora de espaço e tempo, ele não sabia que isso ia ser um problema terrível para os seres humanos? Levar em consideração o que nós temos hoje nos livros de história, como as famílias inglesas, que tinham incestos familiares entre si, e a verdade é que os livros de histórias nos mostram que eles eram aberrações, a um ponto que a sociedade resolveu proibir esse tipo de coisa, porque biologicamente não é legal você cross-DNA com o seu first degree parent. Mas é engraçado que Deus, parece que ele não sabia dessa informação da ciência. E o mais engraçado disso tudo, que além desse incesto familiar ter originado eu e você, esse mesmo incesto familiar, ele originou negros, asiáticos, pimba, like this. Eu nunca vi, eu acredito que eu nunca vou ver 2 casais de pessoas negras terem um filho japonês ou um filho asiático. Eu duvido. Se você sabe de alguma história que um casal de pessoas negras eles conseguiram ali ter um filho japonesinho, já pichada, assim, bem, sabe? Que não parece nada com eles, mostrando que essa história da Bíblia, ela é totalmente contra a biologia e contra a evolução. História não produzindo verdades e não produzindo nem teorias para que a gente pudesse se assegurar nisso, para que a fé, para que a religião, que a palavra de Deus, ela fosse permanecer forte. Me desculpe, mas essa questão da Bíblia, eu acho que é vocês que não leem a Bíblia direito e talvez vocês deveriam ler mais para depois, no argumento, não acabar passando vergonha e não ter respostas plausíveis como essa. Mas na verdade são milhares de outros questionamentos que estão dentro da palavra de Deus que nós podemos argumentar aqui que não tem explicação, tá? Então, não adianta. Debunked. Número 4. Homossexualidade é uma abominação perante os olhos de Deus. Eu rejeito, eu detesto e eu acho podre esse argumento. As pessoas tentam justificar esse versículo de Levíticos e dizendo que naquela época Deus ele estava treinando o povo, por isso que ele deu, na verdade, esses tipos de mandamentos para corrigir, como se nós fôssemos puppets. Na verdade, I don't buy into that. Eu não acredito que seja assim. São 813 leis mosaicas, aonde Deus ele fala para não cortar o cabelo redondo, não raspar a cara, para não comer camarão, mas ele manda apedrejar homossexuais. Como assim? É mais importante para Deus não comer camarão
do que manter uma pessoa que ama uma outra pessoa, como no caso de Davi e Jonatas, que alguns crentes ficam revoltados, que para mim ali parece até uma relação homoafetiva, e nós podemos falar sobre isso um dia, deixa aí no comentário, põe ali hashtag o amor de Davi e Jonatas, sabe, dá uma história, um romance lindo aquilo. Como é que Deus ele não teve a capacidade de dizer, olha, deixe em paz os homossexuais, não precisa matar. Mas a própria Bíblia diz que Deus ele chama de abominação. Eu rejeito esse argumento, porque é um argumento homofóbico, sem amor, e se a tua palavra de Deus está dizendo que você precisa apedrejar, como em algumas versões, alguns homossexuais foram apedrejados, sem contar a questão da Inquisição e a Igreja Católica, que nós também podemos falar sobre isso em outro episódio, vamos ser sinceros, isso é bem cabuloso. Bem cabuloso. Um Deus com características humanas, ele sente ódio, ele manda matar. E eu quero dizer que eu rejeito mais uma vez esse argumento. Na verdade, eles são almas criadas por você, tá, Senhor Deus? Você fez isso na sua onisciência antes do pecado ser criado. Você já sabia que eles iam ser gay e mesmo assim você colocou essa suposta alma no corpo deles. Eles não são abominação e esse argumento está, mais uma vez, debunked. Number 5. Você nunca foi um cristão de verdade. You're never a true Christian. Eu acho esse argumento um verdadeiro apelo à emoção, porque não tem substância nenhuma em você dizer isso. Porque, primeiro, como que uma pessoa pode dizer que ela sabe exatamente como eu me sinto? Alguém pode me responder isso? Como que uma pessoa ela pode julgar através de uma decisão que eu tomei na minha vida, e essa decisão foi tomada porque eu não encontrei evidências que pudesse me manter ali naquele caminho acreditando, a pessoa simplesmente dizer pra mim que eu nunca fui um cristão de verdade. É muito engraçado esse tipo de acusação, porque eu fui uma pessoa que eu me dediquei. Todo mundo que me conheceu na época da igreja sabia que eu estava em todos os ensaios do Ministério de Louvor, lia muito a Bíblia, estudava bastante. A própria igreja que eu frequentei pagou a minha faculdade, isso aí eu não posso negar deles. Eles nunca sempre cumpriram com os compromissos deles em relação a mim. Então eu vou dizer uma coisa pra você. Sem saber que eu passei 20 e poucos anos, quase 30 anos da minha vida devota ao Evangelho, os seus argumentos de falácia baseando nos seus sentimentos próprios, pela essa mesma moeda eu posso dizer que você também não é um cristão de verdade. E eu posso basear isso também nas ações que você tem e também na maneira que você age do dia a dia. Ó, a verdade é que eu preciso conhecer você, mas também me mostra como que você pode medir isso dentro de mim. Como você, uma pessoa que não está no meu coração, e me julgar através de um livro que não consegue nem se autoprovar que é verdade. Se nós estamos falando do campo das provas, eu posso reunir então várias pessoas que me conheceram na época da igreja e me conheceram o trabalho que eu fazia com as pessoas da igreja, pessoas que estão conectadas comigo até hoje. Realmente era aquilo que eu acreditava. Então você virar para mim e dizer que eu não creio pelo simples fato de eu ter abandonado algo? Isso é simplesmente ridículo. É um argumento que não tem cabimento e não tem embasamento. Então, antes de você virar e dizer para uma pessoa que ela não é uma cristã de verdade, eu quero que você justifique esse seu posicionamento sem nunca ter se colocado no sapato da pessoa. Muito obrigado, mas argumentos de falácia não comovem. Número 6. Mas e se você estiver errado? Deixa eu perguntar uma coisa para você. E se você estiver errado? E se você estiver orando ao Deus errado? Vamos supor que você está orando ao Deus de Israel, mas vamos supor que nesse 50-50 você dá uma brecha. Esse é o argumento de Pascal. O filósofo disse que é melhor acreditar em Deus, porque se no final, se você morrer, você não tem nada a perder, né? E acaba você vai para o céu. Tipo uma aposta, sabe? Uma apostazinha. Olha, eu sei que talvez eu não acredito, mas eu vou permanecer vindo na igreja, fingindo que eu tô adorando a Deus, fingindo que eu amo, que eu não tenho questionamento, porque assim, lá no final, né, eu acabo indo pro céu. Amigo, furada. Furada. Porque da mesma maneira, você precisa responder os outros 50% que estão do seu lado. Se você estiver deixando o Deus errado emputecido,
Vamos supor que você está orando ao Deus de Israel, é Ganache, que quer a sua adoração, porque ela, no final das contas, desses 50%, que ainda é uma chance de probabilidade, ela pode ser a deusa que criou tudo isso, e tem os outros 4.999 que estão por aí, que você precisa desqualificar. E não tem só essa questão. Como eu vou fazendo uma aposta que é totalmente irrealística, uma aposta de eu não sabendo o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, ninguém sabe. Mas eu apostar 50% da minha vida, que talvez seja, e perder os outros 50% daqui, que é eu poder viver tudo aquilo que eu desejo viver, amar as pessoas que eu quero amar, brigar da maneira que eu quero brigar, me alegrar da maneira, porque a única realidade que consiste diante dos meus olhos é essa daqui. Não os 50% do talvez. Mas se você estiver errado, além de você viver uma vida miserável como escravo de pastor, passando uma vida sem nunca poder aproveitar dos seus desejos e vontades, que é algo bem complicado, porque senão a igreja seria um recanto de lugar perfeito de pessoas perfeitas, mas não é, tanto que os escândalos estão por aí. Pessoas com desejos totalmente reprimidos, muitas das vezes acreditando nessa aposta. Eu vou permanecer crente e fiel porque eu não tenho nada a perder. Você tem sim essa vida, o agora. O cemitério não é o começo. O cemitério é o final. É onde que sonhos e tudo fica. A única realidade que você conhece não é a probabilidade de Pascal, mas sim a realidade que está diante dos seus olhos. Viva essa vida como se ela fosse a última, porque ela é a última. E se você perder tudo isso, todas essas oportunidades, vamos supor que você nem morra, mas na sua velhice, quando você olhar para trás e teus ossos doerem, os seus músculos eles começarem a quebrar e você sentir que a vida ela tá indo, você vai se arrepender de muita coisa que você gostaria de ter feito e não fez por uma aposta que não é garantia de nada. Então, pare e pense nisso e nunca mais use esse argumento. 7. Você é ateu porque você tem ódio de Deus. Please don't do that anymore. Can you please don't do that anymore? E eu vou falar a você por quê. Da mesma maneira que eu tenho ódio de Deus, eu tenho ódio do unicórnio, eu tenho ódio de um gnomo, eu tenho ódio de Voldemort, que é do Harry Potter, eu tenho ódio de qualquer vilão, Thanos. É irrelevante essa comparação, porque você tem que entender uma coisa, mesmo que você venha dizer pra mim e falar, ah Sérgio, mas esses seres que você falou, eles não existem, mas você também não prova que o seu existe. Então ele cai na categoria de ficção, de mito. Então isso pra mim não quer dizer nada. É a mesma coisa eu entrar num cinema e eu assistir um filme dos Marvel e naquele momento que eu tô ali, eu senti o maior ódio do mundo porque Thanos tá acabando com a humanidade. É simplesmente um estado de mente, não significa que eu odeio ele. Eu falo de Deus o tempo todo, mas não significa que eu fico pensando de Deus depois da conversa. É um argumento ali da hora, porque eu não tenho esse senso de... Eu não acredito que esse Deus possa existir. A evidência é suficiente para acreditar nisso. Então, não é um ódio. E você usar isso, na verdade, mais uma vez você está mostrando que você está apelando para a falta de razão. Querendo manipular a minha opinião e justificar a razão que eu não estou mais na suposta presença de Deus é porque eu tenho algum ódio pessoal dele. Não, eu não tenho ódio deles, como eu também não tenho ódio do Papai Noel, como eu também não tenho ódio também do unicórnio. Unicórnios são bonitos, são bem fofos, eu amo unicórnios, não tem como ter ódio de unicórnios, são bem fofos, mas Deus não tem como, né? A gente não tem como acreditar nessa porra. Debunked. Totally. 8. Se você não acredita em Deus, então você é satanista. Eu estava parado aqui numa loja brasileira para comprar algo e conversando com uma senhora e a gente começou a falar sobre religião. E ela perguntou para mim, meu filho, você acredita em Deus? Aí eu disse, não, minha senhora, eu não acredito em deuses nenhum. Aí ela virou para mim e falou, então você é satanista? Tipo, não assuma que eu sou satanista porque eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Allah,
Eu não acredito no diabo, eu não acredito em Exu, eu não acredito em nenhuma divindade ou entidade que se manifeste no sobrenatural, até que você possa provar que isso seja uma verdade, que você tenha evidência. Mesmo assim, nós iremos questionar alguns fatores. Então, isso não é um bom argumento contra um ateu. Isso é uma coisa óbvia. Nós não somos satanistas. Nós não comemos criancinhas. Nós não matamos. Porque esse argumento, ele tem muito mais do que uma implicação engraçadinha. As pessoas assumindo isso, que nós que somos ateus porque nós não temos religiões e automaticamente nós somos satanistas, e eu não tenho nada contra eles, porque aqui nos Estados Unidos o satanismo é algo bem diferente do que é em outros países, porque é uma questão cultural que vai ser influenciado tanto como as igrejas. Igrejas em certos países são mais liberais e evoluídas, e outros países não, onde os pais eles forçam os filhos casarem só com pessoas que eles acreditam. Então você vê esse nível de religiosidade dependendo do contexto cultural. Então não é verdade, nós não somos satanistas. E para te falar a verdade, o cristão é quase tão ateu quanto a gente. Vamos falar uma coisa? Eles, se você virar para um cristão e perguntar se eles acreditam em qualquer outro Deus, pergunta se acredita em Zeus, pergunta se acredita em Shiva, pergunta se acredita em qualquer outra divindade, Thor, qualquer outra divindade que você pensar, mítica, whatever, ele vai dizer que não acredita. Então, o cristão, ele não é um ateu by default por causa de um Deus que ele acredita. Ele não acredita em 4.999 e eu não acredito nos 5.000, então a gente fica por aí mesmo, tá bom? Então nós não somos satanistas, esse argumento é péssimo. Obrigado. 9. Eu vou orar por você. Não, 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 não ore por mim. A oração é uma coisa que eu acho absurda. Então vamos levar por esse ponto aqui. Quando você ora e você fala com Deus, você chama oração. Mas se por acaso você orar e Deus responder, é esquizofrenia. Oração é super arbitrária. Porque se você recebeu, foi porque Deus quis. Se você não recebeu, é porque Deus não quis. E se você está na espera, é porque talvez, através da sua fé, você vai receber. Super arbitrária não funciona. Eu acho que a oração é simplesmente uma perca de tempo e no máximo que você vai usar a oração, você vai usar como meditação. Só, mas nada. Não existe poder psíquico, não existe poder de cura, não existe nada. Apesar que a ciência mostra que efeitos placebo podem ser beneficiais com certas doenças. O que eles chamam de remission of the own body. É o seu immune system agindo de forma diferente, e por isso que algumas curas repentinas acontecem. Se outras não têm explicação e a ciência não deu explicação, não foi a oração. O simples fato de você poder dizer que você não sabe. Simplesmente. Outra coisa, como eu disse, como a oração é arbitrária, você pode orar no nome de qualquer Deus em qualquer coisa para dar certo. Vamos supor, peça algo muito importante que você está pedindo hoje que você não recebeu até hoje. Ore uma semana para Deus. Uma semana você vai orar e vai falar assim: Deus, eu gostaria muito que o Senhor me desse essa paradica que eu tô precisando, que ainda que seja financeira ou 71 qualquer, eu preciso muito, tá? Você ora uma semana. Depois dessa semana, se você por acaso não recebeu, você vai orar uma semana pelo unicórnio. Senhor unicórnio, abençoe as nossas vidas. Nós sabemos que você está escondido na galáxia em algum lugar, mas eu preciso que minhas paradicas que eu peço em oração sejam respondidas. Em nome do unicórnio, amém. Você depois compara a primeira semana com a segunda semana e me diz qual foi a diferença de um para o outro, tá? Não vai ser diferença nenhuma, nem psicológica. É assim mesmo que fala. O pior é se você recebeu o que você está pedindo na semana que você orar pro unicórnio. Aí o bicho vai pegar. Então, não ore por mim, deixe isso de lado. Eu não preciso de oração porque eu tenho uma consciência, eu não preciso de ninguém pedindo algo por mim, se eu posso realizar pelas minhas próprias forças, para mim não poder dizer no futuro que foi Deus que me deu, mas fui eu que me dei, pela minha força, pela minha capacidade, pela minha garra. Outra coisa aqui, quando você ora pedindo ou agradecendo algo a Deus, é como se você estivesse enviando uma carta para um assassino em série por ele ter matado a família do vizinho e não ter matado a sua. É assim que funciona
mais ou menos a oração num desastre mundial que nem a pandemia. Você agradece que Deus está guardando a sua família do vírus, mas é como se você estivesse agradecendo ao matador em série, o serial killer, por não ter matado a sua família, mas matou do seu vizinho. Então, pra mim, oração é algo... Tá bom? Por favor, não orem por mim. Argumento debunked. Número 10. Ateus não têm razão para viver. Na verdade, isso está muito mal colocado. Isso aí é uma pergunta que vocês deveriam rephrase antes de vocês fazerem essa pergunta. Nós temos tudo para viver. Nós temos tudo para viver. Nós temos o agora. Eu tenho a minha família, que não é perfeita. Eu tenho os meus filhos, que 2 deles são adotados, que eu coloquei debaixo dos meus braços. Eu tenho o meu filho que mora com a minha ex-mulher na Flórida. Eu tenho os meus gatos. Eu tenho o meu canal do YouTube, que tem pessoas inteligentíssimas que participam toda semana comigo. Eu tenho muito pra viver, yes! E é o muito pra viver que eu tô aqui na frente dessa câmera agora. Se não houvesse, se não tivesse possibilidade de nada de bom acontecer pra vida de um ateu, eu não estaria aqui com esse sorriso de todo mundo, falando, conversando com você, questionando, argumentando, criando possibilidades de amizade através de um assunto que é um tabu para todo mundo, criando aproximação, sabe? Novos carinhos, novas interações. Como assim eu não tenho nada para viver? Eu tenho tudo para viver. O que eu não tenho para viver é uma vida controlada por um ser que foi criada à imagem e semelhança do homem para simplesmente controlar os meus desejos. Não, eu não preciso disso. Eu gosto de ser um livre pensador. Eu gosto de fazer as coisas porque eu tenho paixão por elas, como a paixão do meu canal. Eu não ganho nada por isso. Mas eu faço porque eu sou apaixonado pelo conhecimento, pela vontade de aprender. Não que eu já saiba das coisas. Na verdade, eu não sei de nada. Eu vou morrer sem saber das maiorias das respostas. Mas eu tô interessado nas perguntas. Eu tô interessado na viagem, não na chegada. Então, eu tenho muito para viver. Muito. Tenho muitas razões para viver. Muita. Ainda que não seja para sempre. E um dos momentos de um filme que eu amo, que eu sou totalmente apaixonado, é Alice nos Países das Maravilhas, quando ela pergunta pro coelho: quanto tempo leva um segundo? Às vezes uma eternidade. Então, a vida ela é assim. Você faz dela do agora, desse momento. E como você, eu e várias outras pessoas, nós não temos algemas para ficar agarrado nelas nesse período tão curto de vida que nós temos. Nós precisamos de liberdade para verdadeiramente ser quem nós gostaríamos de ser. Então, esse assunto também, debunked. Número 11 e última por hoje. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. I don't give a shit. E sabe por quê? Porque de qual inferno que você está falando? Você está falando do inferno dos muçulmanos? Do inferno dos católicos, que são 7 anos no purgatório e depois é decidido o que vai acontecer? Qual o inferno? Ou será que não há inferno? Talvez, segundo o kardecismo, nós iremos reencarnar. Você vê qual é o grande problema dos cristãos? Os argumentos são propriamente feitos para colocar medo, na base do medo. Eles não são desenvolvidos em evidências. Como que eu, um pai, eu posso ensinar para o meu filho: olha, meu filho, se você não fizer tudo direitinho, você vai para o inferno, queimar por uma eternidade, desgraça. Não funciona dessa maneira. Incorreto. Eu não tenho medo do inferno, como eu também não tenho aprecio nenhum pelo céu, que para mim é a Coreia do Norte celestial. E acho que é uma tática de medo. Tentar subornar as pessoas com esse medo para que elas venham seguir uma religião, isso daí é insuportável, é nojento você ver as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Por que as pessoas não trazem evidência do inferno? E a gente segura as pessoas com essa visão imatura do inferno, que não consegue nem ser definida pelos próprios deístas de que inferno nós estamos tratando. Eu acho que é muito mais o medo do término da consciência do que o inferno. É muito mais medo da morte do que o inferno. Uma coisa que eu já notei que eu não acredito que seja uma totalidade no planeta Terra, porque eu não conversei com todas as pessoas para saber se isso é, mas dá para você notar geralmente uma pessoa
que ela se apega muito à religião por esse medo, o medo da morte, o medo do inferno. Como se, de alguma forma, nós fôssemos supostos a estar aqui para sempre. Deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem claro. Se você pudesse viver mais 500 anos, você pensaria em religião ou talvez inferno? Vou te dar uma outra pergunta. Numa grande hipotética impossível, você fosse eterno. Você pensaria em Deus? Eu acredito que a maioria das pessoas do planeta Terra jamais pensariam em Deus. Porque o grande medo que nos faz pegar na religião muitas das vezes é a finitude. Transfigurado na visão do inferno, que é, na verdade, a inexistência. É simplesmente quando a consciência ela para e a gente não sabe o que acontece. É esse o grande medo. Muitas das vezes não é o medo da morte da matéria, mas é da morte do consciência, do consciente, dessa capacidade que você tem de racionalizar e entender o mundo externo e questionar. É esse o seu grande medo. Porque se o medo fosse da morte da matéria, as pessoas não usariam drogas até morrer, ou elas não iriam se suicidar, ou elas não comeriam até o ponto de ficar doente, ou fumariam. A verdade é que o corpo, a matéria lá é importante, mas é algo muito secundário na vida da gente, porque a gente toma várias atitudes não pensando no corpo. Se isso fosse uma verdade, todas as pessoas iriam se exercitar, porque foi comprovado por toda a área da ciência que exercícios físicos fazem com que a gente venha prolongar os nossos anos de vida, venha nos dar longevidade. Por que não todas as pessoas? Porque elas simplesmente não acham que isso é tão importante. A morte física não é pensada, mas quando nós pensamos na morte da consciência, percepção, o nada, o vazio de não existir, é onde que o inferno, o céu e as promessas da religião elas entram. Meu amigo, eu quero te convidar nessa noite a deixar todo o medo, e eu não tô falando assim como um pastor, não vou pedir você aceitar Jesus e nem aceitar o que eu te falei nessa noite. Olha esse vídeo com carinho e checa todas as perguntas, e talvez você tenha mais questionamentos, e talvez eu esteja errado em todas elas. E é por isso que eu tenho aquela caixinha de comentários embaixo, onde você vai deixar o teu pensamento, e você vai deixar ali a tua questão em relação a esses argumentos ou talvez outros. Só para lembrar para vocês, se você não enviou o seu vídeo, até terça-feira é o último dia para enviar o vídeo para o nosso segmento de 400, que nós já estamos lá. Estamos a 3 pessoas de 400. Muito obrigado. Não esqueça de like, não esqueça de participar. Olhando os outros vídeos, é super importante. O seu like, o seu subscribe é mega importante. Newton César Santana, eu jamais vou te esquecer, negão, porque tu é um cara muito especial pra mim. E tem mais uma outra galera, que eu vou falar o nome bem rapidinho, que tá aqui guardada no meu coração. Finalizando, eu gostaria de agradecer alguns grupos e algumas pessoas que têm apoiado esse trabalho. Obviamente eu não vou lembrar de todo mundo, eu tô aqui dentro desse buraco. Já tem quase 2 dias que eu divido um dia de gravação, por causa dos horários, e termino no outro dia. Então se eu esqueci alguém, gente, por favor, me perdoe, não é porque eu sou meio cabeça de vento mesmo, tá bom? Então vai ao grupo Ateu Ciência, Palavra da Verdade, também o grupo Ateu Atuando. E aqui vai o nome de alguns amigos que eu prometi falar o nome deles aqui, umas pessoas que têm ajudado, tá bom? Eric Lombardi, Souza IB, Alan Carvalho, Alanzinho, Marquinho do Coração, Michele Amorins e Denis Eugênio. Como eu disse para vocês, toda semana eu vou estar agradecendo um pouco, sempre, as pessoas diferentes. Então, muito obrigado a vocês e eu espero que eu não tenha saturado vocês com quase 40 minutos de vídeo. Como eu sempre digo para vocês, muito obrigado por tudo e fique conosco que semana que vem nós vamos ter mais e respondendo a pergunta da galera que vão ser mandadas através de vídeos, tá bom? Gente, muito obrigado e até semana que vem, meus queridos primatas.